Então, Marcelo, nós gostaríamos de saber agora como foi que a ayahuasca surgiu no Brasil e como é que se deu a disseminação do seu uso. Bom, como a ayahuasca surgiu no Brasil, eu não sei, porque não existe registro histórico, temporal e espacial do início da comunhão da ayahuasca na Terra. Nós sabemos que a origem dela é na América do Sul. Agora, como que ela surgiu, como que alguém foi capaz de unir um cipó e um arbusto que aparentemente não tem ligação alguma e trazer uma bebida com efeitos tão poderosos para a percepção humana, isso aí ninguém sabe responder. Eu inicio já a narrativa sobre a história da ayahuasca com esse esclarecimento muito simples, que eu e nem ninguém sabe como que ela surgiu no Brasil. Agora, como que o Brasil surgiu é um diálogo que também nós fazemos no livro. Por isso, a história da ayahuasca no Brasil. O Brasil vem de um processo colonizador a partir da dominação de uma sociedade, de uma cultura sobre os nativos e inicialmente os que vieram como escravos da velha África. Nesse processo, as tradições indígenas, que são chamadas hoje de indígenas, que realizavam a comunhão da ayahuasca, mantiveram o segredo durante praticamente 4 séculos sobre a existência dessa bebida. Este conhecimento esteve mantido no local mais secreto e sagrado da memória dos povos originais, que viveram um holocausto, um extermínio físico e cultural e um êxodo, uma migração forçada, uma fuga para a sobrevivência. Do mesmo modo que suas sociedades, suas culturas estavam em processo de extermínio, houve uma luta de resistência, e essa luta de resistência contou principalmente com a força das tradições espirituais. Deste modo, a ayahuasca ela esteve presente na resistência dos povos em fuga, dos povos indígenas em fuga da Amazônia, da Cordilheira dos Andes. E aos poucos veio se miscigenando num sistema cultural híbrido formado nas sociedades coloniais, já a partir do mestiço brasileiro, do mestiço colombiano, do mestiço peruano, do mestiço boliviano, do caboclo, como veio ser formado o gentio colonial. Desta forma, a ayahuasca, junto com outros elementos culturais, vão se infiltrando, penetrando de modo silencioso na vida cotidiana daquelas populações existentes nas fronteiras físicas e existenciais da Amazônia, até que, por volta de meados do século XIX, dos 1800, houve um processo intenso de exploração do látex na região amazônica. O mundo se transformava com o processo industrial, dessa forma uma necessidade cada vez mais intensa de borracha, vinda então da seringueira amazônica. Dentro dos seringais da Amazônia, aí sim, começou a existir um processo cultural cada vez mais intricado, envolvendo a cultura indígena e cabocla com os novos habitantes da Amazônia. No caso do Brasil, principalmente retirantes nordestinos, arregimentados no processo de exploração da borracha para os seringais. Ali sim, que eu identifico no livro, os seringais, como o caldeirão da ayahuasca no Brasil. Nesse caldeirão se formou, se fervilhou uma nova cultura, e a partir da união desses símbolos de culturas tão distantes, formou um novo sincretismo religioso no Brasil. Desta forma, os seringais solidificaram as primeiras organizações urbanas no Brasil de comunhão da ayahuasca. A partir dos seringais, essas tradições expandiram hoje para todos os centros do Brasil e já para todos os continentes do mundo. Muito bem, Marcelo. No seu livro você dedica uma boa parte
falando um pouco o que a gente chama, do que as pessoas chamam de linhas raízes da ayahuasca. Claro. Você poderia falar um pouco mais o que são essas linhas raízes e fazer um pouco uma relação dessas linhas raízes com a origem da ayahuasca em relação ao universo indígena? Então, claro, as tradições indígenas são as tradições primeiras da ayahuasca. Nós apresentamos de um modo breve no livro um pouco da origem da comunhão da ayahuasca na Amazônia colombiana, com os Desanas e os Tucanos, na tradição do Yahé, a mulher Yahé, quem trouxe a bebida sagrada com a visão do sol. Também a tradição Caxinauá, a tradição Quechua, a tradição Aymara, as ligações mais antigas no Lago Titicaca, a nascente da ayahuasca, como é conhecida. Nós não temos como identificar o primeiro local de culto cerimonial ayahuasca, mas temos o registro histórico, principalmente em Pumapunco e Tijuanaco, no Lago Titicaca, os registros mais antigos de comunhão da ayahuasca, como também no Vale do Rio Valpés, na Amazônia colombiana, e na região onde hoje forma o estado do Acre, no Brasil, das tradições mais antigas que realizam a comunhão da ayahuasca. Então, a tradição indígena ela é abordada e abordamos citando mitos, lendas, todas as expressões culturais suprassensíveis que mostram o valor sagrado da ayahuasca nestes complexos. Inclusive, uma das lendas mais silenciadas hoje, mas que no início do século XX no Brasil fazia parte do contexto dos seringais de forma fenomenal, que é a existência do Eldorado no Brasil, ou o reino de Ambaia, também conhecido como Candiré. E no livro citamos as fontes historiográficas que fizeram, à época, a pesquisa sobre essas lendas. O portal de Ambaia, como era conhecido, o caminho para o reino do Eldorado, é abordado através de uma lenda singular que trata de um soberano chamado Ayuan Brasil. E pela tradição, é ele o responsável pela vinda da ayahuasca para a terra. Ele mesmo se transformou, se transmutou no cipó Mariri, ou Jagube, e a sua rainha, a sua esposa, após a morte, se transformou no arbusto da chacrona. Então, abordamos essas lendas, contextualizamos o ambiente dos seringais, inclusive com a pesquisa que eu fiz, cito cerca de 7 entrevistas feitas com seringueiros na região da Amazônia, no Acre, na Bolívia, nas margens do Alto Abunã, por onde eu estive ao longo de alguns meses, no ano de 2003. Todas essas entrevistas foram publicadas já no meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Goiás e estão à disposição dos pesquisadores na biblioteca da Faculdade de História da UFG, e dessa forma eu faço a citação dessas fontes que tiveram a autorização dos depoentes para a publicação. No decorrer, então, dos 3 primeiros capítulos, apresentamos a fundamentação teórica, metodológica, inclusive um trabalho antropológico de fenomenal expressão de Michael Taussig, que pesquisou os seringais na região da Amazônia colombiana, na tradição do Yagé, e trouxe para nós importantes referenciais da existência civilizatória, social da região dos seringais colombianos. E aqui nós fazemos um diálogo de forma bem intensa com esse antropólogo, da mesma forma que o professor Luiz Eduardo Luna, no campo antropológico, que colaboraram muito com a realização dessa pesquisa. Já no caso do Brasil, nós temos de forma peculiar a influência do Maranhão na expansão da ayahuasca. Primeiro com 2 irmãos chamados Antônio e André Costa, que se estabeleceram como comerciantes na região dos seringais, fazendo o transporte de mercadorias de um seringal para outro através dos rios. E, ao que se tem o registro, formado o primeiro centro ayahuasqueiro do Brasil, o primeiro centro urbano do Brasil,
o Centro de Regeneração e Fé, CRF. De acordo com uma das fontes que nós trabalhamos, eles eram primos de outro maranhense, Raimundo Irineu Serra, conhecido como Mestre Irineu, que no início da sua juventude migrou então, de São Vicente Ferrer, no interior do Maranhão, na Baixada Maranhense, para os Seringais, com o sonho de fazer fortuna, que era um sonho totalmente lícito ao jovem da condição dele, e foi trabalhar com milhares de outros retirantes nordestinos nos Seringais. E, de acordo com o que o próprio senhor Raimundo Irineu Serra relatava, ele conheceu a bebida através do convite de Antônio Costa. Depois, Raimundo Irineu Serra fez parte do Centro de Regeneração e Fé durante um certo período. Nós abordamos isso no livro com a referência de algumas fontes e, no decorrer da sua vida, seguiu outros rumos. É importante destacar que, por ser um período tão distante, nós não temos uma precisão exata sobre todos os fatos que ocorreram nessa travessia. Primeiro, a própria saída de Mestre Irineu do Maranhão encontra nada menos do que cerca de 10 versões diferentes. Isso é muito simples de entender devido ao grande vulto que ele se tornou no Brasil devido ao seu legado. Versões cada vez mais contagiadas com uma aura sagrada fazem parte da narrativa de muitos depoimentos. Mas, ao que tudo indica, houve também os fatores humanos, como o problema da miséria, da pobreza no Maranhão, que não só ele, mas centenas de outros jovens na idade dele partiram no mesmo período, por volta de 1810. Nós não temos uma data precisa sobre a partida dele, e nem a chegada na Amazônia, e muito menos do ano que ele comungou a ayahuasca. Mas a maioria dos relatos indica o ano de 1912 para ser o ano que ele bebeu a ayahuasca pela primeira vez. Olha, a pesquisa percorreu 10 anos. Nesses 10 anos, nós tivemos muitas surpresas, até o ponto de encontrar com a historiadora Rosana de Oliveira a pesquisa na casa paroquial, na época que cuidava do registro de nascimento das pessoas na região, no interior do Brasil, um dado precioso, que o nome de batismo dele é Raimundo Irineu de Matos, e não Raimundo Irineu Serra. Muitos atribuem também o nascimento dele ao ano de 1892, porém nessa mesma pesquisa, Rosana de Oliveira cita o ano de 1890, 2 anos após a abolição da escravidão no Brasil, e ele era então descendente direto de escravos. Alguns falam que era neto de escravos, mas, como eu esclareço na escrita, no trabalho, nós não temos uma referência se os pais dele conseguiram a carta de alforria, outra forma de libertação da escravatura. Por pouco, talvez, ele mesmo não nasceu escravo no Brasil, mas essa sina não esteve distante do seu destino. Ele, nos Seringais da Amazônia, viveu uma condição análoga à escravidão. Era o processo de endividamento que deixava o retirante nordestino preso no seringal com a dívida à empresa que financiou a sua viagem, que o mantinha lá. Então ele viveu, junto com todos os outros retirantes, essas adversidades na sua trajetória. De acordo então com alguns dos relatos, também houve um processo de um conflito familiar envolvendo seu pai de criação, Paulo Serra, por isso ele adota o nome Serra no seu sobrenome. E a partir desse conflito, talvez um romance, no livro nós contamos essa história. Se tiver interesse de conhecer, basta ler. Ele parte do Maranhão para a Amazônia. Ao chegar lá, ele conhece, reencontra o seu primo, Antônio Costa, por onde faz o convite a ele. Existia nos Seringais uma história, já vinda do mundo colonial, daquelas tradições católicas, de que a ayahuasca era uma bebida diabólica. Como toda a tradição indígena, como toda a existência indígena era vista como maldita, maligna. Então a ayahuasca não ficaria diferente, já começa aí a raiz de preconceito e perseguição à bebida. Mas diziam que quem fizesse o uso dessa bebida faria um pacto com o que eles chamam de diabo, demônio, e iria se enriquecer. Então
há relatos no livro que o próprio mestre Irineu interessou-se em conhecer a ayahuasca para se enriquecer. Por esse viés de narrativa, na primeira vez que ele comungou a ayahuasca, já no Peru, com alguns caboclos, como é citado, ele chamou pelo tal do capeta, no início então do ritual, do trabalho. E quanto mais ele chamava pelo diabo, mais cruzes apareciam em sua visão. E aí, no modo de pensar dele, ele lembrou: olha, dizem que o diabo tem medo da cruz. Se eu estou chamando pelo diabo e a cruz está aparecendo, então essa bebida aqui não é do diabo coisa nenhuma. Aí, pelo que relata, ele se entregou à energia que se manifestava, à força da ayahuasca, e assim fez uma longa viagem. Havia uma voz que o guiava, o levou às terras do Maranhão. Ele teria visto os seus familiares, sua mãe, que ele tinha uma ligação muito forte, um carinho muito especial pela mãe dele, e também viajou para lugares além que ele não tinha conhecimento. Voltou para casa e a história se bifurca a partir daí em tantos quantos igarapés existem na Amazônia. Sim, há inúmeras narrativas sobre o que teria ocorrido desde então. Nós abordamos a maioria delas, pelo menos aquelas que temos uma referência segura de citação. E vai então de 1912 até 1971, uma longa jornada em que ele, Raimundo Irineu Serra, segurou no peito o processo histórico de transposição da comunhão ancestral da ayahuasca às esferas urbanas do Brasil. Mas não foi de início que ele já implantou a sua doutrina, a sua tradição. Houve uma preparação, de acordo com alguns relatos, um encontro com a Senhora Clara, a deusa universal que apareceu na lua, uma noite de lua cheia, que depois ele identificou como Rainha Conceição, Nossa Senhora da Conceição, em que ela, na primeira grande visão que a Rainha Conceição, onde na primeira grande visão que Raimundo Irineu Serra sempre contou que teve com essa distinta senhora, anunciou para ele que ele era filho dela e que iria cumprir uma missão muito especial de doutrinar o mundo inteiro. Foi quando ele perguntou a ela se aquela bebida iria fazer bem ao seu país. Se viesse trazer a grandeza para o seu país, ele iria sim cumprir a missão. E pediu a ela para ser o maior curandeiro da terra. Então assim começa a sua história, mas ao mesmo tempo ele, cumprindo com a sua jornada também de vida, de trabalhador honesto, de homem digno, constituindo a sua família, o seu lar. Mas nós temos então de 1912 até 1930 a sua própria preparação individual no curso dessa jornada. Após 1930, Raimundo Irineu Serra inicia a formação da sua primeira comunidade, ainda na Vila Ivonete. É ali que vai nascer a tradição, que permanecerá durante 15 anos. É um processo de luta histórico, inclusive de grandes desafios. Nós abordamos no livro, inclusive uma situação quando a comunidade sofreu um cerco armado, comandado por forças policiais, por forças do Estado brasileiro, com ordem de extermínio. Temiam o nascimento de um novo Antônio Conselheiro, um líder messiânico, lá no interior da Amazônia, quando o líder religioso formava um batalhão, o batalhão da rainha, fardados e prontos a marchar. E nesse momento houve uma luta de resistência da comunidade, e é a autoridade pessoal de Raimundo Irineu Serra que irá trazer para a comunidade o contato e o respeito das autoridades, principalmente o major do Exército, Guiomar dos Santos, que chegou a ser interventor do território federal do Acre, na época, ainda não era um estado, e que em 1945 irá ceder uma área de terra para Raimundo Irineu Serra, na colocação que se chamava Espalhado, por onde ele batizou como o Alto da Santa Cruz. Mas ainda é na Vila Ivonete que vai nascer o próprio rogativo da doutrina de Mestre Irineu, o rogativo do Daime, num gesto de humildade e devoção ao que ele chama de poder superior, rogando a paz, rogando o amor,
dai-me paz, dai-me amor, dai-me a luz. É ali que irá nascer, então, o batismo, pela tradição de Mestre Irineu, da nova bebida, mas ele sempre reconheceu, Daime não é o nome dela, o nome é Huasca, e ele se identificava como o asqueiro. Citamos tudo isso no livro, a sua história pessoal, os seus casamentos, a sua trajetória recepcionando os primeiros companheiros da doutrina, os pioneiros da jornada, Germano Guilherme e tantos outros que vieram depois. E também o recebimento dos primeiros hinos da doutrina, que é a essência primordial do legado de Raimundo Irineu Serra, da onde ele deixou os seus ensinos inscritos na história da humanidade. Esses hinos formam então o Cruzeiro Universal e também os hinos novos conhecidos como Cruzeirinho. Ele próprio irá receber o batismo espiritual com um nome que lhe foi dado pela rainha, como Juramidã. Durante o livro nós trabalhamos inclusive com os valores ocultos do que é, o que significa Juramidã e qual a importância de Juramidã na própria concepção de Mestre Irineu da sua missão na Terra, junto de um outro símbolo que ele abraça, que é o Santo Cruzeiro, a cruz de Caravaca, a cruz de 2 braços, que vem de tradições muito antigas, mas que na Espanha medieval, na cidade de Caravaca, ganhou um significado especial na luta ali do que era chamado os cristãos contra os mouros, os islâmicos, que ocuparam a Península Ibérica durante 700 anos. E o interessante é que na pesquisa de Michael Taussig, ele identifica lá atrás, nos seringais colombianos, a existência também do culto a essa mesma cruz, da mesma forma que o historiador Sérgio Buarque de Holanda identifica na história aqui do Brasil o mito do Pai Tumé, ou Zumé, que os índios guaranis relataram na região que iria pela estrada de Peabiru, ligando a costa brasileira até a Assunção do Paraguai, sobre a vinda em tempos remotos de um missionário espiritual carregando na mão essa cruz, que iria anunciar a vinda então da salvação, ou do povo eleito da salvação para a humanidade. E isso tudo faz parte de toda a aura espiritual, mítica, que compõe a formação do que é chamada a primeira linha raiz de comunhão da Ayahuasca do Brasil. Então é o Mestre Irineu responsável por essa jornada. Olha, o que eu falei aqui não é nenhuma síntese da história que está no livro. Tenhamos compreensão disso. São 722 páginas que compõem essa narrativa. É um livro para se ler com calma, é um livro para se ler degustando ali cada letra, cada palavra, dialogando inclusive comigo. Esse espaço que nós temos, historiadayahuasca.net, é para ter um diálogo com você, amigo leitor e amiga leitora. Raimundo Irineu Serra vai receber outro maranhense, não um seringueiro, mas um marinheiro, Daniel Pereira de Matos, conhecido como Frei Daniel, fundador da segunda linha raiz no Brasil, a Barquinha da Santa Cruz, ou como ele batizou, a Capelinha de São Francisco. Raimundo Irineu Serra recebe em seu trabalho Daniel Pereira de Matos, já num processo de luta interna, de resistência interna do Frei Daniel pela sua própria sobrevivência. Relatamos isso no livro com todo o respeito que os pioneiros merecem, e a partir do encontro entre esses dois formidáveis senhores, nasceu então, na própria Vila Ivonete, já no momento que Mestre Irineu havia ido para o Alto Santo, o Alto da Santa Cruz, nasceu a tradição da Capelinha de São Francisco, que até hoje mantém o seu trabalho mais próximo possível daquilo que foi deixado pelo fundador. Então são esses dois fundadores maranhenses que estabelecem no Acre os centros urbanos que irão permanecer até hoje. O Centro de Regeneração e Fé, não se sabe quais cursos tomaram na história, apenas que após a saída de Mestre Irineu, um tempo depois ele se fechou. Eu considero que a trajetória dos irmãos Costa, lançada ao Brasil, a pedra fundamental
do rito contemporâneo, do rito moderno de comunhão da ayahuasca. É a pedra fundamental na história. Então fica registrado que cumpriram a sua missão, a sua trajetória, no quadro de significados da sua própria religiosidade. Tempos depois, por volta de 1942, chegou nos seringais da Amazônia o baiano José Gabriel da Costa. E quando é em 1959, ele irá conhecer a ayahuasca. Nesse caso nós temos a citação da fonte por ele e seus discípulos, que acompanharam a fundação da tradição implantada por ele, a União do Vegetal, no dia 1º de abril de 1959. E em 1961 ele realiza a fundação da União do Vegetal, trazendo então a terceira linha raiz para a sociedade brasileira. Eu demorei muito tempo para poder compreender o que ocorreu após a formação das linhas raízes e poder compreender principalmente o que ocorreu após o falecimento dos mestres fundadores. Raimundo Irineu Serra, Daniel Pereira de Matos, José Gabriel da Costa. O primeiro a falecer foi Frei Daniel, no ano de 1958. Posteriormente, no ano de 1971, primeiro o mestre Irineu, em julho, e o mestre Gabriel, como é conhecido, em setembro. A história não foi fácil de ser pesquisada e muito menos fácil de ser contada, de ser escrita. Porém, o que nós temos hoje no mundo, o resultado final, é uma expansão para muito além das fronteiras amazônicas da comunhão da ayahuasca. Isso é um fato. Cada caso deve ser estudado em seu contexto, para não provocarmos uma investigação equivocada do passado. Essa entrevista, ela cumpre apenas o papel de iniciar o nosso diálogo. Nós temos o objetivo de produzir depois outros vídeos, então, para especificarmos cada um desses processos. Mas aquilo que é possível hoje dialogar, expor nessas palavras, sabemos que a tradição do Daime sofreu um processo mais complexo de expansão do que as outras tradições. A barquinha, ela permaneceu praticamente restrita à Amazônia, com uma pequena exceção no Rio de Janeiro, com uma família conduzindo alguns trabalhos mais reservados, tendo autorização lá dos dirigentes do Acre. E também, mais ainda na Amazônia, na cidade de Paraná, em Rondônia, a autorização também para a existência de um pronto-socorro, como é chamado o trabalho. Agora, com o mestre Irineu, após o seu falecimento, houve uma bifurcação em inúmeras outras linhas de trabalho, a partir do próprio Alto Santo. O processo necessita ser aqui investigado com cuidado, ser lido com precisão, para não gerar nenhuma distorção da nossa narrativa. Nós citamos as fontes ocorridas, as fontes pesquisadas no processo ocorrido. Temos a primeira ramificação dentro da própria comunidade do Alto Santo, com famílias que recebiam do mestre Irineu a autorização para desenvolver os trabalhos do que era chamado de pronto-socorro. Trabalhos dos dias 15 e 30, trabalhos de concentração, atendendo aos doentes, enquanto que na sede do Alto Santo permanecia ali os trabalhos oficiais, os bailados, os calendários anuais. Após o falecimento, um dos discípulos, que com o mestre Irineu em vida tinha uma importância pequena dentro da comunidade, que era Sebastião de Mota Mello, fundou no ano de 1974, numa região próxima ao centro urbano de Rio Branco, no Acre, chamada Colônia 5000, a primeira grande dissidência da tradição, conhecido como Ceflures, o Centro Eclético da Fluente Musa Universal Raimundo Irineu Serra. Então, o Padrinho Sebastião, como ficou conhecido, se anunciou como sucessor do mestre Irineu, e foi a vertente criada por ele a responsável pela expansão da bebida, já chamada de Santo Daime, pelo Brasil e para o mundo. No próprio Alto Santo, 10 anos após do mestre Irineu falecer, também houve uma grande divisão, uma luta interna entre os discípulos
pela sucessão do sucessor do mestre Irineu. O sucessor havia sido Leôncio Gomes, uma pessoa de confiança, indicada pelo próprio mestre Irineu para conduzir os trabalhos no plano terreno. Mas ele disse: não ponha um pingo no i, eu já deixei uma doutrina pronta, receba os irmãos e transmite a doutrina. Não invente moda, não queira inventar moda, não queira ser chefe. O único chefe dessa missão sou eu. Importante destacar que, antes de falecer, mestre Irineu passou por um processo muito intenso de preparação da comunidade, porque a comunidade do Alto Santo cresceu e cresceu muito no Acre. Cresceu com ordem, com disciplina, com trabalho, famílias constituíram ali um verdadeiro lar. Mestre Irineu criou uma experiência autossuficiente de uma comunidade, um antigo sonho de uma comuna livre. A comunidade do Alto Santo, ela era praticamente autossuficiente em tudo. Poucas coisas precisavam ser adquiridas fora dali. Mestre Irineu terminou a vida com um monte de posses. Tinha centenas de cabeças de gado e uma produção agrícola que ele cuidava pessoalmente, com seu trabalho físico, até o final da sua vida, capaz de abastecer Rio Branco, capital do Acre, como a comunidade dele fazia. Havia um pequeno comércio que o Leôncio Gomes era o responsável, e era ele o motorista do jipe que transportava o mestre Irineu por onde fosse necessário. Nós privilegiamos a história pessoal dos nossos personagens. Muitas vezes a historiografia aborda apenas os grandes processos e despreza a existência dos indivíduos, mas compreendo que é justamente na expressão do ser, na sua relação com a realidade, que nós identificaremos o que é real e essencial na sua trajetória. Esse é o estudo ontológico realizado no livro. Assim, os detalhes dessa história, como a própria organização dos bailados, não de trabalho, mas das grandes festividades que mestre Irineu fazia em sua comunidade, recebendo autoridades, recebendo parcelas da população que iam lá festejar as festas juninas, no dia do seu aniversário. Eram 3 dias de festa, no aniversário da sua esposa, Peregrina Gomes Serra, no aniversário de casamento dos dois. Inclusive, ele era um pé de valsa muito bem conceituado. Dizem as tradições que ele convidava as damas como um grande galã e dizia: uma dama de ouro para um cavaleiro de prata. E o maior músico do Acre, nessa época, fazia questão de tocar com o seu grupo para alegrar as festas. Tudo isso aqui é trabalhado no livro com todo respeito à tradição de vida dessa comunidade. Então, um pouco antes de falecer, mestre Irineu buscou preparar todos, inclusive com seus 2 últimos hinos que fazem menção já à travessia que ele faria ao outro lado, ao mundo espiritual, como ele identifica. Mas lá no Alto Santo, após a morte do Leôncio Gomes, houve uma luta fratricida de forma tão violenta que o processo ficou conhecido como Cisma do Daime. A partir daí, 2 entidades passaram a existir com o mesmo nome: Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, CICO, fundado por ele como uma forma de institucionalizar a sua tradição, uma forma de garantir para a posteridade a permanência do legado que com tanta dificuldade ele implantou na terra. Dessa forma, Raimundo Irineu Serra, inclusive, constituiu um estatuto registrado em cartório antes do seu falecimento, com o apoio de José Vieira, um intelectual que escreveu nas letras da lei as letras que o velho pioneiro sentia em sua alma, na inspiração dos seus hinos. Nós abordamos, citamos em detalhe esse processo, cartas de José Vieira ao mestre Irineu relatadas, quando o mestre Irineu deitava uma rede e José Vieira ao lado fazia as anotações, depois retornava para sua cidade, em Porto Velho, para redigir o estatuto deixado por ele. Um detalhe que o próprio José Vieira deixou anotado na história: foram bebidos 6 litros de daime até a confecção final do estatuto. Alguns detalhes assim você irá encontrar na história da ayahuasca no Brasil, nesse livro que fizemos para que seja de conhecimento de todos. Lá no Alto Santo, portanto, com a distância de 1 quilômetro, passaram a existir 2 centros.
O centro original, a sede original, ficou com o comando da família Gomes, da sua viúva Peregrina Gomes Serra. Porém, sem a legitimidade de se identificar como ciclo. Por quê? O grupo dissidente era comandado por aqueles que tinham em mãos o direito legal sobre o estatuto. Houve uma batalha judicial. Na época, o presidente, então, do ciclo era conhecido como Tetel, e o seu secretário, o seu Nica, ganharam na justiça o direito, então, de existência com o nome de Ciclo, Centro de Iluminação Cristã, Luz Universal. Dona Peregrina, com sua família e seus seguidores, tiveram a necessidade de fundar uma nova entidade que ela identificou como Ciclo Alto Santo. Nós abordamos aqui em detalhes. Nós abordamos essa história em detalhes, inclusive com o depoimento da Dona Peregrina, do seu Nica e também de outros que acompanharam, Dona Persília, Luiz Mendes e alguns outros depoentes. Mas apenas um esclarecimento. Quando você menciona Alto Santo, você está falando da instituição feita pelo mestre Irineu ou essa nova instituição da Dona Peregrina? Pois então, desde então ninguém mais soube quem era quem. Como Alto Santo, passaram a existir essas duas entidades, mas atualmente alguns centros em Rio Branco são identificados como Alto Santo. Os centros do Alto Santo são aqueles que mantêm em sua ritualística uma tradição mais próxima daquela deixada pelo mestre Irineu, com os hinos autorizados a serem cantados pelo mestre Irineu, a forma de bailado, o formato da mesa retangular. Então esses são os centros do Alto Santo. Enquanto que o Ceflures, através de Sebastião de Mota Melo, começou a trazer outros elementos para o ritual, principalmente após a expansão urbana pelo Brasil. Então, como o Alto Santo, na sua expressão histórica, nós tivemos dois centros. Tivemos, porque não temos mais, já que por volta do ano de 2003, o seu Nica devolveu para a Dona Peregrina os estatutos que custaram a guerra judicial tão cara ao ponto da Dona Peregrina argumentar que foi necessário vender as terras deixadas pelo mestre Irineu no sonho de sua comunidade livre. Inclusive hoje, lá, nas próprias terras do Alto Santo, existem templos, igrejas e correntes espirituais e religiosas que combatem a tradição do Daime e maculam o próprio nome do mestre Irineu. São as contradições da história. Leia um livro que você terá uma orientação mais precisa. Dando continuidade, então, à nossa entrevista. Hoje em dia, a utilização da ayahuasca permanece nessas linhas que foram enunciadas por você, ou ela se dá de forma descentralizada, disseminada em outras instituições ou mesmo fora de instituições? Não, claro, já esclareci aqui que há uma diversidade enorme de centros que hoje realizam a comunhão da ayahuasca. Importante também contar que após a morte de José Gabriel da Costa, a própria tradição deixada por ele sofreu uma fragmentação muito grande na própria cidade de Porto Velho, onde ele fundou. Por lá, um dos outros de seus seguidores, conhecido como Augusto Queixada, fundou uma vertente que cresceu de forma preponderante, inclusive em centros urbanos do sul do Brasil. Então, primeiramente, dois grandes centros passaram a existir com o nome de União Vegetal e, posteriormente, uma outra vertente criada na cidade de Campinas, por Joaquim de Andrade, também ficou conhecida com o nome de União Vegetal. A ramificação da própria União Vegetal, ela seguiu caminhos tão obscuros como é o silêncio sobre esse passado. Nós narramos no livro aquilo que é possível ser dito. Existe um centro, chamado Centro Espírita Beneficente União Vegetal. Essa entidade jurídica foi criada nos últimos dias de José Gabriel da Costa em vida e se intitula como a herdeira oficial do legado de Mestre Gabriel. Agora, a grande expansão da ayahuasca, falo grande em números,
ocorreu a partir dos ceflures. Os ceflures levou não só elementos ritualísticos diferentes da tradição do Daime para dentro, né, do seu culto, mas como também o uso de outras substâncias, principalmente a maconha, cannabis sativa, com o nome de Santa Maria, a pasta base de coca, com o nome de Santa Clara. Padrinho Sebastião então começou a difundir pelo Brasil um culto baseado então no uso de Santo Daime, Santa Maria e Santa Clara. Já fora do Acre,